Bem-vindo ao Crônicas do Infinito. Aqui, cada história é um portal para outro mundo. Se você busca uma pausa da correria do dia, um momento de paz antes de dormir, ou deseja apenas viajar com a imaginação, você chegou ao lugar certo. Respire fundo, feche os olhos, se quiser, e deixe que as palavras o conduzam. Porque agora a jornada começa. O Sussurro da Árvore Luz, parte 1. O Chamado da Floresta. Havia, no coração de uma floresta antiga e esquecida pelos mapas, um lugar onde os dias passavam devagar, como se fossem sussurrados pelas árvores. Ali, cada folha tinha um brilho próprio, e a brisa parecia carregar lembranças em vez de vento. Era o tipo de lugar que não se alcançava por estrada ou bússola, mas por um chamado. Um som que não vinha pelos ouvidos, mas pelo centro do peito. E foi esse chamado que guiava Elian, um jovem viajante de passos calmos, olhar sereno e alma curiosa. Ele não sabia de onde vinha a sensação, apenas que estava ficando mais forte a cada nascer do sol. E naquela manhã, quando abriu os olhos e viu o céu entre as copas, soube que era o dia certo para entrar ainda mais fundo na floresta. Enquanto caminhava, notou que os sons da mata não o seguiam, o acompanhavam, como se cada galho quebrado, cada folha pisada, estivesse sendo recebido com atenção. Elian respirou fundo. Sentia o cheiro da terra molhada, o som de um riacho distante, o leve zunido de insetos e o bater de asas que passavam quase sem serem vistos. Ali, naquela parte da floresta, tudo parecia vivo. Mas não de um jeito comum. Era uma vida que escutava, que percebia e que parecia lembrar dele. Parte 2. A Trilha das Pétalas. Mais adiante, Elian percebeu algo estranho. O caminho, antes claro e conhecido, agora parecia diferente. As árvores estavam mais altas, os troncos mais espessos, e a luz que filtrava entre os galhos vinha com tons suaves de âmbar e violeta. Ele não se lembrava de ter passado por ali antes, mas não sentia medo. A floresta não o assustava, apenas o observava. Foi então que viu, no chão, espalhadas de forma delicada, havia pétalas, azul acinzentadas, como se tivessem caído de flores que só existiam à noite. Elas formavam uma trilha sinuosa, como se alguém ou algo soubesse exatamente onde ele deveria ir. Elian hesitou por um instante, mas logo deu o primeiro passo. A cada passo, as pétalas pareciam se multiplicar, e conforme caminhava, a vegetação à sua volta começou a se transformar. Os arbustos floriam mesmo sem sol. As árvores se curvavam levemente, como se os saudassem em silêncio, e pequenos brilhos flutuavam no ar, não como insetos, mas como faíscas vivas que dançavam ao seu redor. Ele esticou a mão, curioso, e uma das luzes pousou em seu dedo. Era quente, e por um breve segundo, Elian ouviu algo. Uma risada suave, como de uma criança muito antiga. Logo à frente, o caminho se alargou. A trilha de pétalas levava até uma clareira redonda, perfeitamente delimitada por raízes elevadas e troncos entrelaçados. No centro dela, um objeto descansava sobre uma pequena pedra coberta de musgo, algo que parecia esperar por ele. Parte 3. O cajado e o sopro da clareira. Elian atravessou o limite da clareira com passos lentos. O ar ali era diferente, mais denso, mas ao mesmo tempo leve, como se a própria atmosfera estivesse suspensa, prestes a respirar junto com ele. O chão sob seus pés parecia pulsar suavemente. Não como um terremoto, mas como o coração da terra batendo em silêncio. No centro da clareira, sobre a pedra coberta de musgo, repousava o cajado. Tinha o comprimento exato para alcançar seu peito. Era feito de uma madeira escura, entrelaçada por veios azulados que pareciam brilhar com a luz da tarde. Símbolos finos estavam gravados ao longo do bastão. Círculos, luas, espirais
e algo que lembrava olhos fechados. Elian se aproximou devagar. Por alguma razão, ele sabia que não devia apressar aquele momento. Assim que estendeu a mão, o silêncio da clareira se aprofundou. Até os sons da floresta cessaram, como se tudo estivesse prestes a ouvir. Seus dedos tocaram o cajado. E no exato instante do toque, o mundo respirou com ele. Uma brisa morna atravessou a clareira, fazendo as folhas vibrarem num som que mais parecia um coral muito antigo. A pedra embaixo do cajado brilhou por um breve segundo, e uma onda suave, como um sussurro, percorreu o corpo de Elian. Foi então que ele sentiu. Não estava mais sozinho. Algo ali despertara com ele. Do outro lado da clareira, uma árvore gigantesca, com o tronco espesso e coberto por musgo dourado, abriu os olhos. Parte 4. A árvore-luz desperta. Os olhos da árvore não pareciam feitos de madeira ou seiva. Eram grandes, profundos, e neles dançavam reflexos de estrelas e raízes entrelaçadas. Não havia agressividade neles, apenas um silêncio antigo e uma ternura que parecia milenar. Seu tronco estalou devagar, enquanto se curvava levemente. E então, a árvore falou, mas não com palavras comuns. A voz parecia vir de dentro da mente de Elian, como se suas próprias memórias estivessem sendo utilizadas para compor o som. Era uma voz suave, mas firme, como o vento em folhas espessas, como a chuva que cai devagar numa noite sem pressa. Elian, filho dos passos silenciosos, por que demoraste tanto? O jovem se assustou um pouco, mas não recuou. Ele conhecia aquela voz. Ou talvez tivesse sonhado com ela em alguma noite da infância. Eu não sei, respondeu, mas senti que devia vir. A árvore emitiu um som semelhante a um suspiro profundo, como se expirasse séculos de espera. Sentir. É a única bússola verdadeira neste bosque. E sentiste o chamado. Isso basta. Elian olhou para o cajado em sua mão. Agora, ele parecia mais leve, como se fizesse parte dele. Esse cajado foi tocado por muitos antes de ti, disse a árvore. Cada um escutou algo diferente. Cada um levou uma parte da floresta consigo. Mas, por que agora? Por que eu? Perguntou Elian. A árvore ficou em silêncio por um instante. O musgo em seu tronco brilhou levemente, como se suas palavras fossem extraídas das raízes mais profundas do mundo. Porque tu ainda escutas, porque caminhas sem pressa, e porque teu coração ainda se abre ao que não se pode ver. O vento soprou mais forte, espalhando folhas pela clareira. As pequenas luzes que antes flutuavam no ar se aproximaram e começaram a girar em torno de Elian e da árvore, formando espirais lentas e hipnóticas. A floresta inteira parecia escutar aquela conversa. E pela primeira vez, Elian compreendeu. Ele estava sendo acolhido, não como um intruso, mas como alguém que pertencia. Parte 5. A lenda dos guardiões. Queres saber por que foste chamado agora? Disse a árvore, sua voz agora mais grave, quase como um trovão contido em nuvens distantes. Elian assentiu, e então a clareira se transformou. O chão brilhou sob os seus pés. As raízes se moveram lentamente, abrindo como páginas de um livro vivo. O ar tornou-se espesso, mas doce, cheio de pólen, de tempo, de histórias. Muito antes de ti, houve outros. Homens, mulheres, crianças, todos guiados por esse mesmo chamado. Eles eram os guardiões do sussurro. Elian fechou os olhos. E como num sonho lúcido, ele viu imagens. Um homem de vestes largas conversando com pedras que emitiam música. Uma mulher sentada à beira de um lago fazendo as águas dançarem com a ponta dos dedos. Uma criança que ria com o vento, como se falassem a mesma língua. Esses foram os que ouviram a floresta, Elian, continuou a árvore. Não com os ouvidos, mas com o peito aberto. E o que aconteceu com eles?
cumpriram sua parte. Caminharam, escutaram, ensinaram o mundo a respirar. Mas o tempo passou, e os corações começaram a se fechar. O mundo se ocupou demais para ouvir o sussurro das árvores. Elian sentiu uma leve dor no peito, como uma tristeza antiga que não era exatamente sua, mas que ele compreendia. E agora, a floresta precisa de novo ser lembrada. O cajado só desperta quando o mundo esquece de escutar. E tu, foste aquele que ouviu. As pequenas luzes ao redor de Elian começaram a se fundir em uma espiral dourada, como se selassem um pacto invisível entre ele e o silêncio do mundo. Parte 6. A missão de Elian. O vento acalmou. A floresta parecia conter o fôlego, esperando o que viria a seguir. A árvore-luz inclinou-se levemente, suas raízes vibrando com suavidade sob o solo, como cordas de um instrumento ancestral. Elian. O cajado que agora carregas é uma ponte. Ele não é arma, nem ferramenta. Ele é presença. Presença? Murmurou Elian. Sim, presença para escutar o que os outros esqueceram. Há lugares na floresta onde a tristeza se acumulou como neblina. Há pedras que perderam suas canções. Fontes que deixaram de sonhar. E almas, humanas e não humanas, que esqueceram como é sentir-se parte do todo. Elian ouvia atentamente. Cada palavra da árvore parecia se plantar dentro dele como semente. Tua missão não é consertar o mundo, Elian. É lembrar ao mundo que ele ainda pode florescer. O cajado em sua mão brilhou sutilmente, como se tivesse escutado e aprovado. Caminha todas as noites, antes que os olhos se fechem. Caminha com o cajado, mesmo que seja dentro de ti. Escuta as pedras, escuta o vento, escuta os que cruzarem teu caminho. E quando encontrares alguém perdido, em dor, em pressa ou em ruído, mostra a essa alma que ainda existe suavidade. As folhas ao redor balançaram devagar, e um som delicado, semelhante ao de um sino distante, ecoou entre os galhos. Elian baixou a cabeça, não porque se sentisse pequeno, mas porque, pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente conectado. Não havia um eu separado da floresta. A floresta era ele, e ele, agora, era uma de suas vozes. Parte 7. Epílogo. O primeiro sussurro. O céu acima da clareira começava a escurecer, tingido de um azul profundo, salpicado pelas primeiras estrelas. A árvore-luz manteve os olhos abertos por um momento a mais, apenas observando Elian. E então, fechou-os. Como se dissesse, agora é contigo. O silêncio retornou, mas era diferente. Não era mais ausência de som, era a presença de tudo. Elian sentou-se sobre o musgo, cruzando as pernas com o cajado apoiado entre as mãos. Fechou os olhos e esperou. O que veio a seguir não foi uma visão, nem uma voz clara. Foi algo mais sutil. Ele sentiu o cheiro de uma flor que não conseguia nomear. Ouviu o soluço de uma pedra que esperava ser notada. Percebeu o eco de uma história antiga vibrando nas raízes sob seus pés. E então, ouviu o sussurro. Era como vento, mas também como música. Era como um conto contado de muito longe. Palavras que não existiam, mas que ele compreendia com perfeição. Onde houver pressa, leva a pausa. Onde houver ruído, leva o sussurro. Onde houver esquecimento, leva a lembrança da calma. Ele abriu os olhos. O mundo continuava igual, mas algo dentro dele havia se rearranjado. Elian sorriu, não com os lábios, mas com a alma. Aos poucos, se levantou. Olhou ao redor, como se dissesse adeus. Mas a clareira não respondeu. Ela apenas o guardava em silêncio. E então, com passos suaves e firmes, ele caminhou de volta à trilha. Não havia pressa, não havia destino claro. Mas agora, havia propósito. E enquanto o jovem desaparecia entre as árvores, uma pequena flor azul desabrochou onde ele estivera sentado. Sem som,
sem testemunhas. Apenas com verdade. Parte 7. Epílogo. O primeiro sussurro. O céu acima da clareira começava a escurecer, tingido de um azul profundo, salpicado pelas primeiras estrelas. A árvore-luz manteve os olhos abertos por um momento a mais, apenas observando Elian. E então, fechou-os, como se dissesse: agora, é contigo. O silêncio retornou, mas era diferente. Não era mais ausência de som. Era a presença de tudo. Elian sentou-se sobre o musgo, cruzando as pernas com o cajado apoiado entre as mãos. Fechou os olhos e esperou. O que veio a seguir não foi uma visão, nem uma voz clara. Foi algo mais sutil. Ele sentiu o cheiro de uma flor que não conseguia nomear. Ouviu o soluço de uma pedra que esperava ser notada. Percebeu o eco de uma história antiga vibrando nas raízes sob seus pés. E então, ouviu o sussurro. Era como vento, mas também como música. Era como um conto contado de muito longe. Palavras que não existiam, mas que ele compreendia com perfeição. Onde houver pressa, leva a pausa. Onde houver ruído, leva o sussurro. Onde houver esquecimento, leva a lembrança da calma. Ele abriu os olhos. O mundo continuava igual, mas algo dentro dele havia se rearranjado. Elian sorriu. Não com os lábios, mas com a alma. Aos poucos, se levantou. Olhou ao redor, como se dissesse adeus. Mas a clareira não respondeu. Ela apenas o guardava em silêncio. E então, com passos suaves e firmes, ele caminhou de volta à trilha. Não havia pressa. Não havia destino claro. Mas agora havia propósito. E enquanto o jovem desaparecia entre as árvores, uma pequena flor azul desabrochou onde ele estivera sentado. Sem som, sem testemunhas, apenas com verdade. Parte 8. A primeira caminhada. Naquela mesma noite, Elian despertou com um som leve. Não um ruído, um chamado sutil, como o tilintar de um sino flutuando em um sonho. Ele estava deitado ao pé de uma árvore, com o cajado ao lado, e por um instante duvidou de tudo o que havia vivido. Mas então, ao tocar o bastão, sentiu o calor conhecido percorrer seus dedos. Levantou-se em silêncio. A floresta ao redor estava mergulhada na penumbra azul da madrugada. Nuvens baixas cobriam parte das estrelas, mas havia uma luz suave por entre as copas. Não havia medo, apenas quietude. Elian caminhou, sem direção exata. O cajado parecia saber o caminho. Os sons noturnos da floresta o acompanhavam. O canto distante de um pássaro que nunca dormia. O coachar ritmado de pequenos sapos. O vento assobiando entre troncos altos. Em um ponto do caminho, ele viu um cervo. O animal estava parado ao lado de uma pedra rachada, onde a água antes brotava, mas agora estava seca. Seus olhos eram tristes, como se aguardasse algo que nunca viria. Elian se aproximou com cuidado. Ajoelhou-se junto à pedra. Tocou a superfície com o cajado e, por um breve momento, escutou a voz da fonte. Esqueceram-se de mim. Então ele fechou os olhos, respirou fundo e escutou em silêncio, como a árvore o havia ensinado. Pouco depois, uma gota de água surgiu, depois outra, e devagar, a pedra começou a cantar novamente, sua melodia fluida e tímida enchendo o ar. O cervo levantou a cabeça, escutou por alguns segundos e então desapareceu por entre as árvores, em paz. Elian não disse nada, apenas continuou. Caminhou até o céu começar a clarear, e ao voltar para a clareira onde tudo começara, sentou-se novamente. Sabia que aquela era apenas a primeira noite de muitas. Sabia que haveria outras fontes, outras pedras, outras vozes esperando serem lembradas. Mas agora, ele sabia como escutar.